Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de biologia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o reino fungi. Bem, o reino fungi, as características para esses seres vivos pertencerem a esse reino são: eles podem ser unicelulares, ou seja, uma célula, um ser vivo, ou pluricelulares, onde várias células compõem o mesmo organismo. Todos esses seres são eucariontes, que é aquela célula mais complexa, com material genético guardado dentro do núcleo, protegido por uma membrana. Todos eles são heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir o seu próprio alimento e dependem de outros seres vivos para conseguir se alimentar. E eles são decompositores. Lembra lá do reino Monera que algumas bactérias eram decompositoras também? Então, esses seres vivos, eles conseguem decompor matéria orgânica complexa e transformá-la em matéria orgânica mais simples, como água e gás carbônico, disponibilizando para o meio ambiente esses elementos, onde os produtores irão absorver e usá-lo como alimento em seu desenvolvimento. Aqui nós temos então a diversidade de fungos, tá? Então, o bolor também é fungo. Nós temos fungos muito coloridos. Lembrando que fungos que têm coloração muito atrativa, geralmente são venenosos. Não podemos sair catando fungos à torta e à direita e comendo. A maioria dos fungos são venenosos. A gente tem que comer aqueles fungos que a gente conhece, que compra no mercado. Tudo bem? Tem que conhecer muito bem, porque muitos são extremamente parecidos, porém de espécies diferentes. Uma é venenosa, outra não. Então o risco é muito grande. Não arrisquem. Bem, falando um pouquinho sobre a estrutura do fungo, nós temos aqui as hifas, que são essas estruturas aqui, tá bom? Que parecem cabelinhos. Todo ele é composto por hifas, mas dependendo de onde essa hifa está, ela tem um nome diferente. Então, se essa hifa estiver no substrato, ou seja, dentro do solo, dentro de uma madeira, dentro do pão que está embolorando, nós chamamos de micélio. Se essa hifa faz parte, como se fosse esse caulezinho aqui, tá? Não é caule, como se fosse, nós chamamos de hifas mesmo. E chegando aqui na parte de cima, nós temos as hifas, onde elas produzem estruturas reprodutoras, que produzem esporos que darão origem a outros fungos. Os esporos não são sementes, mas funcionam mais ou menos como uma semente. A diferença entre eles é que eles não têm estrutura nutritiva. Eles precisam cair no solo, ter água suficiente para germinar e conseguir desenvolver um novo fungo. A importância dos fungos. Então, ele é muito importante para a decomposição, fabricação de alimentos e bebidas. Nós temos aí queijos, nós temos pães, produção de remédios. Então, muitos fungos produzem remédios, por exemplo, o antibiótico penicilina, que é para matar bactérias. E alguns são causadores de doenças. Então, micoses de unha, micoses de pele, todas essas são causadas por fungos. Aqui um pouquinho mais da estrutura, como a gente consegue visualizá-la assim ao vivo e ao microscópio também. Se você ver esse morango, tem todo, parece um algodão doce por cima do morango, é o micélio. Então, o micélio são aquelas hifas que estão penetrando no substrato e estão se alimentando desse morango, está absorvendo os nutrientes que tem nesse morango para o fungo. Aqui mais um pouquinho do micélio, então parecem raizinhas, tudo bem? São aquelas hifas que estão em contato com o substrato. Aqui a estrutura das hifas, elas parecem hastes que vão crescendo, né? Então essas células vão se desenvolvendo. Esses fungos aqui são fungos pluricelulares, compostos por muitas células.
compondo o organismo. Agora nós temos alguns fungos unicelulares, então cada bolinha dessa daqui é um indivíduo. Esse daqui são leveduras, que fazem a fermentação de algumas bebidas. Falando um pouquinho sobre a reprodução dos fungos, eles podem fazer reprodução tanto assexuada, quando não envolvem dois organismos para gerar um outro, e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, nós temos a reprodução por fragmentação. O que é isso? Quebra-se um pedacinho dessa hifa ou desse micélio, e a partir desse pedacinho ele consegue desenvolver um novo fungo. Brotação, então eu tenho aqui o meu fungo, ele vai gerar um brotinho, esse brotinho vai se desenvolvendo e quando ele estiver maduro, ele se solta e fica aqui fungo adulto. E a esporulação, quando esse fungo está já na fase madura, ele tem a estrutura reprodutora e dentro dessa estrutura reprodutora ele produz os esporos. Esses esporos saem, vão até o substrato e se tiver umidade suficiente, esses esporos começam a germinar e dar origem a outros fungos. Então aquele bolor da parede, porque quando a gente limpa o bolor, se limpar com o pano seco, dá coceira no nariz. Que aqueles pontinhos pretos que ficam na parede estão cheios de esporos. Quando a gente passa o pano naqueles esporos, ele rompe a cápsula e esses esporos espalham-se pelo ar. E aí entram nas nossas narinas e podem causar alergia. Ou, se ele cair em algum alimento, alguma coisa, e tiver umidade suficiente, ele pode se desenvolver e começar a consumir todo aquele alimento. Lembrando que estou vendo essas manchinhas aqui, eu vejo o corpo de frutificação, mas por dentro desse pão o micélio já tomou conta, ele já está tomado todo pelo fungo. Agora, pensando em reprodução sexuada, então nós temos aqui um fungo, esse fungo liberou esporos, esses esporos caíram no solo. Cada um desses esporos desenvolveu um fungo. O micélio desses fungos, eles se unem e se fundem. Quando ocorre essa fusão, eu tenho uma reprodução sexuada. Então, dois organismos se unem e geram um zigoto. Esse daqui é a primeira célulazinha do fungo, vai começar a se desenvolver e formar um novo fungo, que vai produzir esporos e assim sucessivamente. Esse esporo é liberado, cai no solo, geram novos fungos, eles se unem através das hifas, elas se fundem e formam uma célula que dá origem ao novo fungo. Pensando agora na diversidade desses fungos, nós temos aqui na imagem A os quatridiomicetos. Eles são fungos aquáticos e essas estruturas, elas são estruturas locomotoras, para eles se locomoverem no meio aquático. Aqui, na figura B, nós temos os zigomicetos, que são os bolores. Então, eu tenho o micélio, as hifas e aqui as estruturas reprodutoras, onde estão cheias de esporos. Então, o micélio está por dentro aqui do substrato, as hifas e aqui em branquinho as estruturas reprodutoras cheias de esporos. Quando a gente passa a mão numa laranja desse jeito, sai um pozinho. Esses são os esporos que caem no ambiente e vão dar origem a novos fungos. Nós temos aqui na letra C os ascomicetos, parece uma meia virada do avesso. Ela tem essas reentrâncias e é dentro dessas reentrâncias que esses ascomicetos produzem os esporos e quando eles são tocados ou cai uma gota de chuva, esses esporos são lançados no meio ambiente.
Aqui nós temos aquele cogumelo clássico, né, com forma de guarda-chuvinha, na letra D, que são os Basidium micetus. Então, ele tem aqui essa cúpula, embaixo dela são formados os esporos, e quando eles estão maduros, quando essa cúpula é tocada, ou o vento bate, um animal esbarra, ele libera os esporos, esses esporos caem no chão e dão origem a novos fungos. Então, essa é a diversidade de grupos de fungos que nós temos, não são só essas espécies. Dentro de cada um desses grupos, eu tenho diversas espécies de fungos diferentes. Aqui é uma associação entre um fungo e uma alga. Essa associação nós chamamos de líquen, tá? Então, aqui em verde nós temos a alga e aqui em bege nós temos a hifa de um fungo. Então, é como se a hifa abraçasse a alga. Por que que isso acontece? A alga, ela é um ser aquático, então ela deveria estar num ambiente onde tem água, para ela conseguir ter umidade suficiente para conseguir sobreviver e produzir o seu próprio alimento. Afinal de contas, ela é verde, tem clorofila, absorve luz pelo processo de fotossíntese e faz o seu alimento. Ela é um ser autótrofo, produtor. Só que nós vemos líquens nas árvores. Já viram essas coisinhas grudadas no tronco da árvore? Isso daqui são líquens. É a associação de alga com fungo. Mas como que a alga consegue sobreviver no tronco de uma árvore que não está imerso em água? Esse fungo, essa hifa aqui do fungo, funciona como se fosse uma esponja. Então, ela absorve a umidade do meio ambiente e transfere toda essa umidade que ele absorveu para essa alga. Essa alga, em contrapartida, como ela está sendo ajudada pelo fungo que está levando água para ela vai produzir alimento para ela e vai produzir alimento para o fungo. Então, isso daqui nós temos um mutualismo obrigatório, uma simbiose. Ou seja, se esses dois seres vivos se separarem, os dois morrem. Eles precisam viver juntos. O processo evolutivo fez com que um dependesse tanto do outro que agora eles não conseguem mais se desvencilhar. Então, nós temos alguns tipos de líquens diferentes. Aqui nós temos do tipo crostoso, que parece uma casquinha formada em cima da casca da árvore. Nós temos o líquen folioso, que parecem pequenas folhinhas durinhas, e o líquen fruticoso, que parece uns cabelinhos que também ficam presos às árvores. Eles não destroem as árvores, não sugam nada, eles não são parasitas. Afinal de contas, a alga produz o alimento deles. Eles simplesmente usam a árvore como nicho, local onde ele pode crescer e se desenvolver. Então, ele é só um inquilino nessa árvore, ok? Aqui eu tenho o mutualismo obrigatório entre alga e fungo, e aqui eu tenho um inquilinismo entre o líquen e a árvore, ou seja, ele usa a árvore como casa e para a árvore tanto faz. Se ele estiver lá, ela sobrevive, se ele não tiver, ela sobrevive também. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, bem curtinho, sobre a analogia de fungo e filme, para vocês verem um pouquinho se acontecesse na real, como seria. Mas também ele mostra o que acontece com alguns insetos que são invadidos por esses fungos, chamados de fungos zumbis. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e aficionado por histórias de parasitas. Hoje vamos ver quem poderia causar a infecção do jogo The Last of Us. Em The Last of Us, os infectados estão completamente manipulados pelo parasita do jogo. Segundo os próprios criadores disseram em entrevista, a maior inspiração para a concepção da epidemia do jogo foi o fungo Ophiocordyceps sinensis. Mas manipular o comportamento de um hospedeiro é algo que muitos parasitas fazem, como o verme paragórdio.
Se você já viu cenas de insetos ou aranhas que liberam um verme enorme, que te faz pensar que a barata de MIB realmente cabia dentro de uma pessoa, sabe do que eu tô falando. Os ovos de paragórdios ficam na água que os insetos bebem. Depois de ingerido, o verme devora o corpo do bicho por dentro, poupando todos os órgãos vitais enquanto se desenvolve. Até chegar na idade adulta, quando precisa voltar para a água para depositar os seus ovos, como os aliens de A Prova Final. É aí que entra a sua habilidade de manipular o comportamento do inseto. Ao invés de dar superpoderes, esse simbionte simplesmente faz com que ele se mate se jogando dentro da água. Mas o comportamento mais macabro de todos é do Ophiocordyceps sinensis. Ele ataca formigas e precisa saltar de uma operária para as demais companheiras do ninho. Para isso, quando o esporo dele infecta uma formiga, ele cresce por dentro dela e manipula o seu cérebro, fazendo com que ela suba para o ponto onde ele pode se espalhar melhor. Lá em cima, o Cordyceps mata a formiga e forma o corpo de frutificação parecido com um cogumelo, que produz novos esporos que vão chover nas formigas embaixo. Quanto a nós, nosso sistema nervoso é muito mais complexo do que o de artrópodes para sermos controlados. Fósseis mostram que formigas já são atacadas por eles há quase 50 milhões de anos. E, no entanto, não sabemos de nenhum caso de Cordyceps em animais como ratos ou qualquer coisa maior. Mas imaginando que eles conseguissem fazer isso, precisamos usar outros parasitas para trazer os sintomas de The Last of Us. Do contrário, os infectados iam no máximo se pendurar num poste. Para o ataque, usaremos o vírus da raiva, que se espalha pela saliva dos animais carnívoros. Para isso, ele causa uma inflamação no cérebro que deixa os animais mais agressivos e acaba sendo transmitido pela mordida. No caso de humanos, o tempo entre a mordida e os primeiros sintomas varia de acordo com o local. Mais rápido se for perto da cabeça, como explicamos para a epidemia zumbi lá no primeiro Nerdologia. Entre 15 dias e 3 meses depois da mordida por um animal raivoso, se a pessoa não for tratada, ela vai começar a desenvolver paralisia, insônia, confusão, agitação, alucinações e o famoso medo de água. Aliás, quando não sabíamos o que causava a doença, se imaginava que essa relação entre a mordida por um animal estranho e a transformação que a pessoa sofria em um comportamento animal, como se tivesse herdado uma maldição, foi o que originou os contos de lobisomens, contados há milhares de anos. Mas normalmente, humanos não desenvolvem agressividade se infectados pela raiva. Seria um comportamento mais próximo de um runner do jogo. Podemos ir bem mais além, se o que queremos ver é um hospedeiro mais agressivo, como os stalkers e os clickers. Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Viçosa encontraram uma vespa que transforma a lagarta em sua guarda-costas. Ela pode colocar até 80 ovos dentro da lagarta. Suas larvas crescem devorando a lagarta por dentro, sem matá-la também. E quando chega a época de empupar e desenvolver o estágio adulto fora do corpo dela, algumas larvas ficam para trás e se dirigem para a cabeça da lagarta. Daí em diante, elas vão fazer o maior golpe de Wololô para proteger suas irmãs. A lagarta, que normalmente não tá nem aí para outros insetos, ataca qualquer um que chega perto das pupas de vespa. Isso sim é síndrome de Estocolmo. A bioluminescência do jogo também faz todo sentido biológico em fungos. Muitos cogumelos conseguem brilhar no escuro. É só checar o trabalho do professor da USP, Cassius Stevani, que caça justamente esse tipo de cogumelo. Já a ecolocalização você confere no nosso episódio sobre superaudição. Mas se isso tudo é ficção, tem um outro parasita que pode alterar nosso comportamento de maneira muito mais interessante. O Toxoplasma gondii pode infectar muitos tipos de mamíferos, de humanos a golfinhos, mas o seu ciclo de vida ideal se dá na transmissão do rato para o gato. Quanto mais fácil do rato virar comida de gato, mais o Toxoplasma será favorecido pela seleção natural. Por isso, quando ele infecta o rato, o Toxoplasma se dirige para a amígdala no cérebro e muda o seu comportamento. Ele deixa de evitar locais iluminados e perde o medo do cheiro de urina de gato. E quando o Toxoplasma infecta o ser humano, há uma grande correlação entre pessoas que sofrem de esquizofrenia e portadores de Toxoplasma. Pior, remédios que tratam esquizofrenia, como o haloperidol, matam o Toxoplasma. Nada de poderes de ecolocalização como no jogo, mas talvez ele dê uma tolerância a xixi de gato. Agora, se você quer ficar preocupado com algum parasita que manipula o hospedeiro, lembre-se do Sacculina. Essa bolsa branca no abdômen do caranguejo é na verdade um crustáceo chamado Sacculina, que cresceu por dentro do corpo dele e castrou o macho para cuidar dos ovos ali como se ele fosse uma fêmea. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso... Nesse vídeo, então, nós podemos observar a infecção viral, infecção bacteriana, infecção por vermes e insetos que manipulam alguns seres vivos em prol da própria sobrevivência.
Entre esses, no comecinho do vídeo, então ele tratou sobre o fungo, lembrando que esse fungo que atua ali, né, na parte do sistema nervoso central das formigas, em algumas culturas, ele é utilizado como alimento também. Tudo bem? Então, estamos finalizando essa aula. Nós falamos aqui sobre o reino fungi, o reino dos fungos, tratamos sobre as características gerais, a estrutura do fungo, sobre a sua diversidade e um pouquinho sobre ele ser parasita e como ele atua no sistema nervoso de alguns seres vivos. Até mais, até a próxima aula.